bem? Mais um dia aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lavazzi, sou coordenador do IARC Cursos. Sou aqui do estado de São Paulo, professor há 9 anos. E nesse ano de 2022, decidi tomar novos caminhos e montar um meu canal do YouTube, para assim levar para vocês muito conhecimento de forma gratuita. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente vai lançar uma aula nova. Eu gostaria que, primeiramente, você se inscrevesse no canal, em seguida, acionasse o sininho, para que toda vez que essa aula fosse lançada, você vai receber uma notificação. Combinado? Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar, a gente entende que o fisioterapeuta tem um pouco de dificuldade de tratar, por vários fatores. Por não entender a fisiopatologia e o desenvolvimento da patologia frente às questões fisiológicas do tendão, assim, dificultando a montagem de protocolos mais assertivos e de prognósticos mais assertivos. A montagem de um prognóstico no tratamento ele é importantíssimo, porque se você montar prognósticos de forma errada, você vai acabar desanimando o seu paciente. Por exemplo, daqui 3 semanas você vai estar assim, daqui 4 semanas você vai estar assim, daqui 5 semanas você vai estar assim. E acaba não acontecendo. Normalmente o paciente se desanima e procura outro profissional para continuar o tratamento. Por que isso ocorre com a tendinopatia patelar? A tendinopatia patelar ela tem uma linha tênue entre trabalho, função, sobrecarga e tirar a carga. Quando você erra um pouquinho, a tendência é que a sobrecarga aumente e o paciente volte a ter uma dor. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês as fases da tendinopatia e como, aqui no Instituto Lavazzi, a gente avalia esses pacientes para que você consiga gerar protocolos mais assertivos, gerar prognósticos mais assertivos. Tudo bem? Vou iniciar a apresentação aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho embasado na nossa aula. Beleza? Bom, estamos aí. A gente trouxe esse artigo para vocês, porque é o artigo mais aceito até hoje. Por mais que há mais de 50 anos de estudos frente à fisiopatologia e desenvolvimentos patológicos da tendinopatia patelar, a teoria mais aceita hoje é de Foucault-Bourdan, de 2008, onde eles falam que há um conceito de evolução fisiopatológica da tendinopatia patelar. Né? É um modelo de forma contínua que eles falam, porque eles falam sobre as questões reativas, questões adaptativas e questões degenerativas, que são bem diferentes, porém elas se somam num processo de cronificação da tendinopatia patelar. A fisiopatologia da tendinopatia patelar é um pouquinho complexa, porque antes nós pensávamos que era um processo inflamatório reativo, e não é. Pois nas primeiras fases, que é a fase reativa, eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que há um aumento de células dos tenócitos, um aumento de proteínas dentro dos tenócitos e aumento de edema devido ao aumento da água dos tenócitos. Vai acabar aumentando, gerando uma operação mecânica. E não é um processo inflamatório de uma forma geral. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Nesse modelo do Foucault-Bourdan, eles falam que, ou eles estabelecem, nós possuímos 3 fases na fisiopatologia da tendinopatia patelar. A fase reativa, a fase degradativa e a fase degenerativa. Essas 3 fases elas se complementam, mas elas são distintas em questões de reorganização das fibras do tendão, elas são distintas nas questões de tratamento e elas são distintas nas questões de prognóstico. Por isso que você precisa entender profundamente essas fases. O estágio reativo, ele vai ocorrer de uma forma traumática, vamos dizer assim. Quando a gente fala traumático, a gente pensa em uma pancada, algo assim. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Quando se ocorre um aumento exacerbado de sobrecarga sobre tendão, os tenócitos desenvolvem uma resposta não inflamatória, aumentando assim o número de proteínas e, consequentemente, mais água na sua matriz celular. Dessa maneira, acaba aumentando a espessura do tendão, modificando fatores mecânicos
associativos da capacidade de sobrecarga desse tendão. Tá? Vamos imaginar que você pratica crossfit, ou vamos imaginar que você pratica ciclismo, ou vamos imaginar que você pratica corrida ou halterofilismo. Não diverge o esporte. Se você aumentou de forma exacerbada a sobrecarga sobre o seu tendão de um período muito curto, é muito provável que você desenvolva a função reativa. A resposta reativa à sobrecarga ela é de curto prazo, podendo ser revertida se você retirar a carga e o tecido vai acabar voltando ao seu normal. Com tratamento, a gente consegue fazer isso, ou apenas uma orientação de diminuição de carga. Não coloque o seu paciente em repouso completo, pois isso também é contraindicado. Em contrapartida, o processo patológico pode evoluir, né, de um estágio para o outro e gerar a fase degradativa. Né? Então, vamos pensar que essa fase reativa é a fase inicial, tudo bem? De uma tendinopatia patelar, sendo essa causada por aumento de sobrecarga funcional sobre o tendão, um aumento exacerbado em pouco tempo, fazendo com que o tendão não consiga se adaptar, aumentando a produção de proteínas nos tenócitos, consequentemente, mais água na sua matriz celular, gerando um edema no tendão e uma alteração mecânica na sua capacidade funcional. A fase degradativa, ou estágio degradativo, ele se dá pela presença de maior número de tenócitos. Mas, normalmente, esses tenócitos estão com uma morfologia alterada. O que seria isso? Normalmente, eles possuem um formato fusiforme. Porém, devido à sobrecarga, começa a se ter um aumento da produção desses tenócitos em uma forma arredondada, diminuindo, assim, a síntese proteica, desorganizando a matriz celular e podendo ocorrer até uma neovascularização nessa região. Pensa que essa fase degradativa como se fosse uma fase de evolução da fase reativa mal tratada. Segundo a literatura, esse é o estágio de maior complexidade para a gente conseguir interpretar que fase que esse paciente está. Pois nós, fisioterapeutas, não vamos ter uma análise microscópica para verificar se os tenócitos estão arredondados ou em formato fusiforme. Os sintomas são semelhantes e, normalmente, o estágio é uma fase subaguda, onde o paciente vem apresentando dores a um tempo maior. Então, você pode pensar que está na fase degradativa, mas é difícil a gente conseguir diferenciar a fase degradativa da fase reativa. Tá? Consequentemente, o principal ponto de tratamento nessas fases é a retirada de carga, mas não é a retirada total da carga, e sim uma retirada parcial. Tudo bem? Combinado assim? Após isso, nós temos a fase degenerativa, que a gente pode falar que seria uma fase de pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, uma degeneração no tendão, ou até mesmo atletas jovens com sobrecarga excessiva de forma crônica. É aquele atleta que passou da fase reativa, passou da fase degradativa e o tendão já está degenerando. A progressão na alteração celular na matriz ocorre, morte celular, grande desorganização das fibras de colágeno e da matriz e presença de neovasos, com mínimo potencial de reversibilidade. Consequentemente, esse tendão está com fatores mecânicos inadequados para suportar a sobrecarga funcional que nele é imposto, vai gerar um aumento do processo degradativo, degenerativo, um edema no tendão e esse processo degenerativo é comumente encontrado em exames algumas rupturas parciais desse tendão, podendo ser uma predisposição a rupturas completas do tendão patelar.
Nesse esqueminha que a gente colocou aqui para vocês, desse mesmo artigo, ele mostra exatamente, ó, vou mostrar aqui para vocês, como se dá ah, o processo de evolução dessa patologia. A gente tem aqui o tecido normal, né? A gente pode ver aqui nesse quadradinho tecido normal, e você tem um aumento da carga. E você tem, assim, a tendinopatia reativa. Se você não retira a carga, se você mantém os fatores excessivos, a carga excessiva e mais fatores individuais, a tendência é desenvolver a tendinopatia patelar. Se você retira a carga, modifica para uma carga apropriada, a tendência é que esse tendão retorne ao seu padrão normal, tá? Nesse outro ponto aqui, a gente mostra o tendão protegido de estresse. Se há uma carga removida ou carga otimizada, naturalmente esse tendão volta ao seu padrão de naturalidade. O que que mostra essa imagem aqui? Ela mostra que é fácil você conseguir evoluir no tratamento de um paciente com tendinopatia patelar. O ponto principal é entender a sobrecarga que esse paciente tem. Qual esporte que ele pratica? Como que nós vamos fazer para retirar ou diminuir de forma significativa a sobrecarga funcional desse paciente sem deixá-lo destreinado? Isso é muito importante. Tudo bem? Aqui é uma outra imagem bem legal do estudo do Wilson, que mostra as fibras desorganizadas. É isso que acontece com as fibras de colágeno do tendão, tá? Quando se começa a ter alterações degradativas e principalmente degenerativas, havendo uma maior possibilidade de ruptura desse tendão, tá? Essa outra imagem é uma imagem histológica através de um estudo de histologia que mostra os tenócitos nas duas imagens, A e B, tudo bem? Na A, a gente percebe a organização dos tenócitos. Já na B, a gente percebe uma alteração desorganizacional desses tenócitos, fazendo com que a gente volte nessa outra imagem aqui e consiga entender essa alteração das fibras. Os tenócitos de um tendão, de uma tendinopatia patelar, é essa imagem da direita, o B, onde eles não possuem uma capacidade de organização, diminuindo assim a capacidade fisiológica mecânica desse tendão, tá bom? Aqui uma frasezinha assim para vocês entenderem um pouquinho do quão é importante entendermos de uma forma um pouco mais profunda essas fases do paciente. Recomenda-se que o tratamento da tendinopatia considere o estágio em que ele se encontra. Se porventura ele apresentar um estágio reativo, nós precisamos ter uma diminuição de carga de forma aguda e de forma rápida, para prevenir a evolução para a fase degradativa. Isso é importantíssimo, pessoal. De uma forma geral, aqui eu vou ler para vocês e vou dissertar sobre. A gente pode observar aqui o que esse artigo traz para a gente, falando que tendinopatias reativas, o tratamento pode ser exclusivamente um adequado manejo de cargas associado ao tratamento dos fatores que contribuem para a sobrecarga, como fatores de cadeia cinética para melhorar a distribuição de forças pelas distribuições das articulações. Não tem como você tratar uma tendinopatia patelar sem fortalecer. Mas na forma que você fortalece, você precisa tirar a sobrecarga. Então, o que, que a gente fala, e os artigos trazem isso, é que um paciente com tendinopatia patelar, fazendo o tratamento, ele pode ter dor. Então, você precisa educar o seu paciente que ele vai ter dor durante o tratamento. Mas essa dor não pode passar numa escala de EVA de 0 a 3. Passando de 3 a 4, já começa a sobrecarregar de forma funcional esse tendão. Então, a gente contraindica isso daí. Tudo bem? Beleza, pessoal? Se ficar alguma dúvida dessa fase, dessa parte da fisiopatologia, eu peço que vocês me procurem no Instagram, vou deixar o Instagram aqui agora para vocês. Perguntem. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode deixar mensagem aqui mesmo no YouTube, que a gente, ao ver as mensagens, a gente vai responder prontamente, tentando esclarecer as suas dúvidas e tentando fazer com que você torne-se mais capaz de tratar essas fisiopatologias.
A fisiopatologia da tendinopatia patelar é muito recorrente, pois hoje grande parte da população jovem pratica esporte. É a patologia do saltador, né, do basquete, do vôlei, né? Então é muito comum tê-la. Não quer dizer que em outros esportes não tenha, como o CrossFit hoje encontra-se muitos pacientes com tendinopatia patelar por causa da sobrecarga funcional de desaceleração, né? Saltos, recebimento de cargas de LPO, assim sucessivamente, né? Eu pus esse slide aqui que eu acho que a gente vai começar a falar agora do artigo da Bittencourt, que é um artigo muito bom, né, que fala sobre os fatores de risco e como que o paciente pode desenvolver essa tendinopatia patelar e o que você precisa observar fora a sintomatologia. O que você precisa observar além da dor anterior no joelho, tá? Esses dois artigos trazem muito bem isso daí, que é um, um como se fosse um organograma, né, que fala sobre alguns fatores de risco. Eu vou tentar dissertar um pouquinho com vocês sobre esse organograma que a gente observa aqui no trabalho de Bittencourt de 2012. Num fator central, né, que ela traz para a gente, ela fala sobre a aterrissagem rígida. Então, aquele paciente que tem dificuldade de gerar uma inteligência motora excêntrica. É aquele paciente que não consegue absorver o impacto da aterrissagem. Consequentemente, ele vai ter uma sobrecarga funcional sobre o tendão. Mas essa aterrissagem rígida, ela não ocorre só por questões cognitivas de falta de aprendizado. Ela ocorre por diversos fatores. Um dos fatores que ela traz é diminuição de ADM de dorsiflexão de tornozelo. E se você observar aqui, a diminuição de ADM de dorsiflexão de tornozelo puxa diversos outros fatores, como, por exemplo, torção recorrente de tornozelo. O paciente vai apresentar diminuição da ADM de tornozelo, consequentemente vai ter dificuldade de aterrissagem, vai ter uma aterrissagem rígida. Algo que ela traz aqui que eu acho bem importante é o aumento da associação perna e antepé, onde você tem um ganho excessivo de pronação durante a absorção de impacto. Essa pronação excessiva gera um aumento de sobrecarga funcional sobre o tendão, né? Algo que precisa ser calculado também, que a Bittencourt traz aqui, é o número de saltos. Equipes de alto rendimento, de basquete, de vôlei, normalmente fazem essa quantificação para prevenir lesões, né? Então, muitas vezes, eles quantificam isso durante as semanas de treinamento, seguram um pouquinho os saltos dos atletas, para que no jogo eles permitam que o atleta salte o quanto for necessário, e assim não sobrecarregar o tendão e se precaver do tendão. Algo que ela traz aqui que eu acho muito importante também, que é a força do quadril, né? A falta de capacidade de estabilidade do complexo opósito-lateral e do complexo lombo-pélvico, que estabiliza o quadril frente ao joelho, essa dinâmica de quadril e joelho, né? Então é muito interessante que a gente faça alguns testes funcionais que demonstrem isso. Demonstrando isso, você vai conseguir gerar um protocolo que trabalhe de forma efetiva sobre essa incapacidade biomecânica. Pensando nisso, pessoal, vocês observam aqui nesse organograma que a aterrissagem é um fator central, tudo bem? Mas não necessariamente ela trabalha de forma única. Por exemplo, a diminuição de ADM de rotação interna de quadril também vai é, é, ter relação com a diminuição de capacidade de aterrissagem e vai ter relação com o aumento da sobrecarga sobre o tendão patelar. Então, é necessário que se faça uma avaliação cinética funcional verificando os padrões biomecânicos, as capacidades e as debilidades, para que assim você consiga realmente criar um bom protocolo para esse paciente. Beleza? Vamos lá para a avaliação, pessoal? Vou passar um pouquinho para vocês o que a gente faz aqui no Instituto Alavares. De uma maneira geral, a gente faz a palpação, verifica pontos de dor, isso é importante. A literatura nos traz isso, que aumento de sensibilidade no tendão é um ponto que precisa ser avaliado para verificar se tem tendinopatia patelar. A gente faz teste de força, faz testes funcionais, avalia a mobilidade. Todos aqueles fatores anteriores, se você pegar aquele organograma e pôr numa painel e falar assim, eu preciso avaliar tudo isso, você vai conseguir fazer uma avaliação perfeita do seu paciente. Veja só, vou mostrar para vocês. Primeira coisa, anamnese. Verificar o esporte, tempo de dor, como que ele começou a sentir a dor, se a dor veio de uma forma insidiosa, se ela veio depois de uma pancada, se ela foi vindo. Avaliar o treinamento desse profissional, desse atleta, ou desse atleta de alto rendimento, ou desse atleta recreativo. É interessante que você avalie se houve
alteração de carga de forma, de volume ou intensidade em um período muito curto, um espaço muito curto de tempo, né. E a palpação no tendão é fundamental, né. Você fez a palpação, gerou um aumento de sensibilidade, gerou um aumento de dor no paciente, vamos lá, vamos pensar numa tendinopatia patelar. Passando aqui para vocês, esse é um dos principais testes que a gente faz aqui, que é o Single Leg Decline Squat Test. Esse teste, se ele apresentar dor no tendão nesse teste, a gente classifica como uma possível tendinopatia patelar. E é muito simples de aplicá-lo. Qualquer rampinha de madeira 35, 40 graus, você consegue gerar uma pressão sobre o joelho, e se esse paciente tiver uma sensibilidade alterada nesse joelho, ele vai apresentar a tendinopatia patelar. Temos esse estudo que traz um questionário de perguntas, e você consegue preenchê-lo, através de uma pontuação, a gente consegue como um score, né, através desse score, se o score for menor que 80, a gente consegue verificar que talvez esse paciente pode ter uma predisposição, deve estar com uma tendinopatia patelar. Dá uma puxada nesse estudo, se vocês quiserem eu disponibilizo ele para vocês depois, deixo nos arquivos aqui para vocês, mas só me pedir, tudo bem? Beleza? A dorsiflexão. A dorsiflexão ela é importantíssima, né. Alguns estudos trazem que há um alto risco, se você tiver uma dorsiflexão menor de 36 graus. Eu falo mais, eu falo que a dorsiflexão ela precisa passar dos 40 graus, pois, empiricamente a gente avaliou os pacientes de um grupo de atletas de crossfit e verificou que a maioria dos pacientes que apresentavam dor no joelho, apresentavam uma dorsiflexão menor do que 40 graus. E tinha relação, pois nós trabalhamos sobre a dorsiflexão deles e eles melhoraram a dor. Era um grupo pequeno, era um grupo de 10 atletas, não fizemos nenhum estudo sobre isso, mas é algo empírico que eu posso dividir com vocês, é uma experienciação que eu posso dividir com vocês. E ele a gente começou a pensar se realmente acima de 36 é o suficiente para quem pratica crossfit, né. Então a gente levantou vários questionamentos, quando a gente fez essa abordagem no estúdio no box que a gente trabalhava, foi bem legal. Teste de Thomas é importantíssimo. Teste de Thomas, cara, quando a gente pensa em pessoas, a gente entende que ele tem uma relação direta sobre a sobrecarga funcional da patela sobre a trófia. Consequentemente, é uma sobrecarga direta sobre o tendão. Então, se esse paciente tiver um teste de Thomas positivo, é interessante que você trabalhe a mobilidade do quadril. Melhorando a mobilidade do quadril através da mobilidade de pessoa, você diminui a sobrecarga sobre o seu tendão patelar. Você entende que você, numa avaliação em um tratamento de dor anterior do joelho ou de uma tendinopatia patelar, você não pode, único e exclusivamente, olhar para o joelho. Você precisa gerar um processo de avaliação onde você busque debilidades funcionais, traçando, assim, um bom caminho para o seu tratamento. A mensuração de força, você pode usar o Cybex também, mas dificilmente alguma clínica tem o Cybex. Um aparelho mais simples de tê-lo, não que seja barato, mas é bem mais barato que o Cybex, é o medidor, teste de força de forma isométrica. Não pode ter diferença significativa entre uma perna e outra, não pode ter uma diferença significativa anterior-posterior, por exemplo, anterior e posterior não pode ter uma diferença de 25%, assim como lateral não pode ter uma diferença de 25%. Avaliando isso, avaliando os testes funcionais, você consegue criar critérios de entendimento do desenvolvimento fisiopatológico desse paciente. E por mais que nós tenhamos a fisiopatologia já bem definida por Cook e Burdon, a gente sabe que várias patologias possuem questões individuais. E essas questões individuais, elas precisam ser respeitadas e tratadas. E a individualidade biológica e fisiológica de cada um precisa ser analisada, porque nem todos possuem a mesma formologia de um tamanho de joelho, de um tamanho de fêmur, de um tamanho de tíbia, mesma capacidade funcional, cognitiva e motora, tá? Então tudo isso a gente precisa entender e precisa buscar uma avaliação mais precisa para que a gente crie protocolos mais precisos e prognósticos mais precisos. Aqui é o teste de agachamento, onde a gente mostra para o paciente que normalmente pacientes com dinâmico valgo positivo ou com estratégia que não seja estratégia de quadril para fazer o agachamento possui uma relação superior ao desenvolvimento de fisiopatologias de tendinopatia patelar. Então é interessante que você faça um teste de agachamento, verifique o agachamento desse paciente para verificar possíveis debilidades funcionais e biomecânicas. Aqui falando um pouquinho mais sobre né, esse aqui é o artigo de Powers, de 2010, que ele traz sobre as relações de demandas musculares frente às estratégias de joelho e estratégias de quadril.
Tá? Normalmente, pacientes que agacham com estratégia de joelhos possuem maior demanda, maior sobrecarga sobre o quadríceps. Consequentemente, uma maior demanda, uma maior sobrecarga sobre o tendão patelar. Então, você precisa corrigir isso durante a fase do seu tratamento. Fazer com que o paciente desenvolva a estratégia de quadril para fazer o agachamento de forma correta e assim não sobrecarregar o quadríceps nem um tendão patelar. Tá bom? Esse é um artigo que mostra um dado bem interessante. Poxa, chegou para você, chegou para mim um ultrassom mostrando uma tendinopatia patelar. Nem todos os pacientes que apresentam, por exemplo, a lesão parcial do tendão, ruptura parcial do tendão, apresentam sintomatologia. Então, esse artigo mostra que não há relação entre a estrutura do tendão em exames de imagens e sintomatologia de dor. Tá? Então, o exame de imagem é importante para você? É muito importante. Mas nem sempre um paciente com exame de imagem alterado vai ter sintomatologia, então não se assuste com isso. E nem sempre que você fizer a reabilitação desse paciente, ele melhorar, tá sem sintomatologia, repetir o exame, pode ser que dê praticamente a mesma coisa. Não quer dizer que você não fez um bom tratamento. Fique isso, foque nisso daí, isso é importante para você. Aqui é uma classificação bem legal da tendinopatia patelar de dois autores bem respaldados, que é a escala de Blasina, tá? E os estágios de tendinopatia de Kennedy. A tendinopatia, segundo esses dois autores, possui 4 estágios. Esses dois autores entendem e interpretam esses 4 estágios de forma diferenciadas, né? Por exemplo, estágio número 1 de Blasina. Ele entende que é apenas uma dor após a atividade. Já para Kennedy, também é uma dor após a atividade. No estágio 2 para Blasina, ele entende que é dor e desconforto antes e após a atividade, com o indivíduo capaz de desempenhá-lo satisfatoriamente. Já Kennedy, ele relata que o paciente, para estar no grau 2, ele vai apresentar dor no início e após as atividades. Para Blasina, o estágio 3 é quando o paciente apresenta dor, desconforto, e após a atividade com duração mais prolongada, com o indivíduo apresentando progressivamente dificuldade de desempenhá-lo. Então, segundo Blasino, o estágio 3 é o momento em que o indivíduo possui baixa capacidade funcional ou diminui sua capacidade funcional conforme vai prolongando a atividade. No estágio 3, para Kennedy, a gente observa que ele fala que a dor no início, durante e após atividades, mas o desempenho não é afetado. Aí eles começam a divergir um pouquinho sobre a relação de estágio 3 e estágio 4. Porque se vocês observarem, no estágio 4, para Blasina é ruptura completa do tendão. Já para Kennedy, é dor no início, durante, após atividades e o desempenho é afetado. Tá bom? São duas classificações que você pode usar. São duas classificações bem confiáveis, já bem respaldadas pela literatura, que dá para a gente tentar entender um pouquinho em que estágio esse paciente se apresenta e o que a gente pode trabalhar com ele em questões funcionais, biomecânicas e de fortalecimento. Tá bom? Pronto. Pronto, pessoal. De uma forma resumida, a tendinopatia possui 3 estágios: reativo, degradativo e degenerativo. De uma forma simples, uma é a evolução da outra. A reativa vai ser o estágio mais simples de você retornar o tendão para o padrão normal dele. E para que você faça isso, o principal fator é diminuição de sobrecarga, não deixando esse paciente sem fazer nada, não deixando ele destreinar, porque isso também afeta o tendão. Na avaliação, é importante fazer a palpação, teste de força, testes funcionais, avaliação de mobilidade, para que assim a gente consiga criar um roteiro satisfatório para desenvolver nosso prognóstico e nosso protocolo mais assertivo. Gostaram, pessoal? Semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou falar sobre o tratamento da tendinopatia patelar nessa aula. Vou passar para vocês passo a passo como que você faz para evoluir de forma satisfatória em uma fase mais agudizada até o retorno do esporte. Tudo bem? Queria agradecer vocês aí pela presença, agradecer vocês por assistirem. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, deixe um comentário lá para falar se você gostou ou não da aula. Clica no sininho para que você seja avisado toda quinta-feira às 8 horas da noite que saiu uma aula nova.
E não deixe de compartilhar no nosso Instagram. Qualquer dúvida, pessoal, é só me procurar. Eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.